Aliás, colocaram uma estátua do Ayrton Senna na rodovia Ayrton Senna, que quem colocou aquela estátua ali tinha que ser açoitado em praça pública. Porque, nossa, meu, vocês já viram essa estátua? Não vi, não. Não é uma estátua, é tipo um boneco, sabe esses bonecos que você coloca em loja, como é que chama? Manequim. É tipo um manequim com um macacão e o capacete não é nem o dele. É ridículo. Que vergonha, é vergonhoso. Eu não sei, precisa pesquisar quem fez essa estátua. Essa pessoa tem que ser colocada pelado em praça pública e todo mundo tem que ter o direito de passar e dar um tapa na cara dele. Porque esse cara é um imbecil que fez essa estátua. Cara, eu não vi, me frustrou muito. Quando você passar, quem vai da Ayrton Senna, se você sair daqui e for pro interior, vai estar do teu lado direito. Quem vem pra São Paulo vai estar do lado esquerdo. Tá? É uma estátua. Primeiro, você nem tem como chegar na estátua, porque a estátua tá à beira da rodovia Ayrton Senna, como é que você vai chegar lá? Só tem capivara ali na... Você não consegue fazer um registro fotográfico ali. Só, não. De passar, né? Não, até tem como chegar, mas você nem sabe como. Sabe? Então é um negócio muito mal feito. Mas o Ayrton Senna, sobre isso, como que chegou nisso? O Ayrton Senna falava uma coisa interessante, que eu concordo, né? Nossa, olha aí, a estátua do Ayrton Senna. Para. Não. Que vergonha, cara. Meu, você acha, cara? A pessoa não tem que apanhar a pessoa que fez isso? Nossa, o cara deve ter gastado uma grana pra fazer uma merda Não, isso aí deve ter custado 15 milhões, se você for ver lá quanto que o governo pagou. Que vergonha, cara. Aí põe, acho que em Monza ou em Mônaco, acho que é em Monza, na Itália, que tem uma estátua do Ayrton Senna, em bronze. Aí você vê o respeito que o italiano... Cadê o Charles Camp pra fazer uma do Senna aí pra gente? Cara, isso aqui, cara, é ridículo. Quem fez isso aí tinha que apanhar em praça pública. Nossa senhora. Ayrton Senna, pra mim, foi um dos maiores brasileiros que esse país já produziu, o Ayrton Senna. Eu acho que isso é um dos poucos assuntos que são indiscutíveis. Você vira assim, o Senna, o cara fala assim, não, valeu. Iron Studios colocam um estátua melhor lá, Iron Studios manda bem. Eu conheço o Renan. Toys, o Renan faz isso aí, pô. Renan fez o Jurax Burger lá, colocou um dinossauro gigante dentro do Jurax Burger. Não, tem uma outra. Fala com o pessoal da Fantoy lá, eles mandam uma... Eu tenho uma do Ayrton Senna da Fantoy. Maravilhosa. E o Ayrton Senna falava uma coisa que era maravilhosa, que ele falava assim, que o limite é uma coisa curiosa. Porque toda vez que você se aproxima dele, ele se afasta de você. Então eu achava isso muito legal que ele falava. Então, você tá fazendo, sei lá, musculação. Isso, essa aí. É que essa tem que ver o rosto dela. O cara que fez isso aí, pelo amor de Deus... Isso é uma estátua, entendeu? Isso, ó, você tem ele ali, ó, entrando, ele com troféu, ele sentado ali. Os momentos dele ali, né? Isso aí, olha isso. Nossa, velho, que louco isso aí. E essa foto não tá boa, hein? Essa foto não tá boa. Não tá tão legal. Essa foto aí não tá boa. Aí olha o valor que o italiano dá pro Ayrton Senna, olha, o japonês dá um valor pro Ayrton Senna absurdo, cara. Os caras licenciaram o Ayrton Senna no Japão de tanto que vende Ayrton Senna lá. Criança que é brinquedo do Senna, né, cara? Tem um país que tem uma moeda do Senna. Sério? Tem um país que tem uma moeda do Senna. Tem uma moeda com o Senna. Não vi isso, não. Tem. Não me lembro agora o país, mas a moeda do Senna vai... Pô, como que tem um país com a moeda do Senna? E aqui tudo bem que são animais, é o ritmo, né? Mas... Aqui, cara, no Brasil, o brinquedo licenciado do Senna não vende. Eles têm a marca do Seninha. Tudo bem que aqui tem um problema econômico, né? Que você não tem dinheiro. Mas não vende, cara. Lá no Japão vende pra caramba. A gente tem um problema muito sério. É até o que a gente discute. Claro, com esse negócio da pandemia, teve muito questão de ensino EAD. A gente fala, tudo bem, você vai fazer um direito EAD. Não é o ideal, mas tudo bem. Agora, a medicina, a engenharia, não dá pra fazer EAD. Não tem como. Ou você faz presencial ou não faz. Não dá pra fazer. Mas independente que seja um curso de administração, tá? Você ir na universidade é outra coisa. Porque você tem o contato social, você já tá conhecendo seus futuros colegas, você pega... Não tem nada melhor do que você ter um professor que você fala, putz, eu quero ser esse cara. Não. Tem um professor que é meu colega até hoje, que foi meu professor, e hoje é meu colega. Chama professor Dr. Jean Vatavuk. Esse cara é um dos maiores gênios de metalurgia do mundo. Existe uma bíblia de metalurgia que chama Metals Handbook. Cada livro é uma tora, e dezenas de volumes, cada um sobre tratamento térmico, um sobre fundição, um sobre metalurgia do pó, cada um sobre um assunto. Existem 2 caras na América Latina que escrevem pro Metals Handbook. Um é esse Jean Vatavuk. Cara. Esse cara. Então você vê um cara e fala, putz, eu quero ser esse cara. Que orgulho, hein? Você entendeu? Então isso é um problema que a gente tem no Brasil. No Brasil, você não tem um Abraham Lincoln pra você, putz, olha o que esse cara fez, pra você ter uma referência. Você não tem um George Washington. Sabe? O George Washington é um cara tão excepcional. A gente tem o Santos Dumont, né, mano?
Então, mas você conhece a história do Santos Dumont? É do relógio. De pulso. Não, mas tudo bem. Mas o Santos Dumont, você sabe que ele conta a história, não sei, tá? Conta a história que o Santos Dumont ele era homossexual, que até aí não tem problema nenhum. Só que diz que ele era muito vaidoso. E quando ele perdeu a mídia, por causa dessa história do avião, isso é uma das histórias que contam, sabe Deus por que foi. Diz que quando ele perdeu meio a mídia, por causa da história do avião, ele ficou em depressão e se matou. Então ele é um suicida. Então, as referências que a gente tem é porque também a gente não conhece a história. Sim. Mas eu não sei, assim, eu até sei. Mas eu conversei com... já não falou sobre isso, mas é um cara que já falou sobre isso em várias palestras ou em podcasts que já foi, que ele fala que na história do Brasil, os livros de história, por exemplo, eles são feitos meio que para mostrar, mas para não exaltar os heróis que o Brasil já teve. Então, sabe, transformar o brasileiro em alguém a gente já tentou fazer heróis. Os Bandeirantes foi uma tentativa de criar heróis, porque o estado de São Paulo precisava de heróis. Então se criou os Bandeirantes, que hoje também não são nem heróis, nem demônios. Porque hoje também estão querendo demonizar os bandeirantes. Porque imagina o cara que chegou aqui, sei lá, em 1600, 1700, e foi abrindo picada na massa até chegar no Peru. Pô, mas quem é que ia fazer isso? Do caralho. É que o brasileiro não tem noção nem de geografia pra imaginar o que é isso. O tamanho disso aqui, né? O tanto que o cara tem que romper. Não, eu de carro tô com preguiça de ir. Imagina no facão. Abrindo o caminho. É no mosquito, é na canibal, chuva, você tinha índio canibal. É cobra, doença, do caramba, tudo. E os caras morriam mesmo, entendeu? Não tinha conversa, morria mesmo. Vários, aliás, as capitanias hereditárias não deram certo por causa disso. Primeiro que era uma baita de uma roubada, porque pegaram os caras e falaram assim, ó, uma porção de terra lá vai ser sua, mas você vai ter que ir lá, você vai ter que fazer aquilo crescer, prosperar, criar infraestrutura e tudo é com o teu dinheiro. Então era mais ou menos assim. Os caras que chegaram na Bahia, por exemplo, na região onde hoje é a Bahia, até deu certo. Tem até registros que contam que alguns índios dançaram com os portugueses. E eu brinco, eu falo que minha mãe é baiana, né? Eu falo, baiano já era baiano antes de ser a Bahia. Entendeu? Que chegava lá, já festejava e tal. Agora, o cara que chegou aqui em São Paulo, esse se lascou. Porque aqui nessa região São Paulo, Santa Catarina, tinha uns índios, acho que eram os Goitacazes, se eu não me engano, que os caras eram canibal, o cara extremamente. Tem registro da caravela chegando, ela não aportou, ela tá chegando e os índios pulando na água pra ir matar os caras. Vixe. Você entendeu? O cara vazou fora, velho. Não, tanto que teve até acho que foi a primeira guerra biológica que teve no Brasil, foi essa, que uns caras foram embora e deixaram umas roupas contaminadas por pessoas doentes com vírus pros índios. Falar isso. Entendeu? Os caras mandavam do barco, né? Parava o barco e soltava lá, uma canoinha pra ir lá e a galera morrer pela peste. Porque não tinha como separar lá. Agora, não dá pra criticar ninguém. Você tá parando com o barco, os caras já te dão flechada. Você entendeu? Isso diz que aconteceu muito. Tanto que o rio Amazonas chama Rio Amazonas por causa disso. Não sei se vocês conhecem a história. Não. Diz que... Eu esqueci quem foi. É um cara famoso pra caramba. Esqueci o nome desse cara. Que o cara entrou de navio pelo Rio Amazonas. Foi o primeiro que foi fazer todo o Rio Amazonas. Numa parte, ele falou que foi atacado por mulheres. Eu acredito que não foram, porque deve ter sido índio, cabelo comprido, magro e tal, e todo mundo tacando flecha, eu não vou ficar olhando se o cara tem pênis ou não tem. Eu saio correndo. Eu passei até no meu médico, ele falou que eu tenho alergia à flechada, que se eu puder não tomar, é melhor. Então eu não vou ficar discutindo se os caras estão dando flechada e me encerrar pra fora. Bora. E eles foram atacados por índios, e o relato que eles deixaram, na hora do desespero, sei lá o que esses caras enxergaram, que eles foram atacados por mulheres arqueiras. Pode ser que sejam mulheres mesmo, são não se sabe. Amazonas. Isso, são e pela mitologia, eles falaram que eram as Amazonas. Caraca, que você sabe por que as Amazonas chamam Amazonas, né? Não. Não, eu faço muito isso, eu odeio, mas me desculpa. Não, tudo eu quero explicar o porquê. Por favor, não, e eu gosto de entender o porquê de tudo, pô. Amazona, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, de seio e tal, né? A mastoterapia, então vem dessa palavra maso, de Amazonas. Então, pra você tacar flecha, a flecha passa muito rente ao seu peito. E conta a história que o peito direito das Amazonas atrapalhava a dar a flechada. Porque ele tem que puxar e a corda pegava. Imagina você tomar uma cordada no biquinho. Deve doer. E aí, eu acho que isso é mentira. Não, é mentira, porque é lenda e tal. Mas aí conta a lenda
que elas cortavam o peito direito para poder ser arqueira. Então ela era amazo, ou seja, que não tem o seio, entendeu? A Amazonas. Entendi, cara. Entendeu? O A é de negação, né? Sim, sem seio. Sim. Pô, pode ser lenda, mas ela é muito bem Não elaborada. é lenda. O nome é verdade. O nome é verdade. Sim, o nome sim, é isso. sim. Mas as Amazonas, até onde a gente sabe, não existiram. Eu vou te falar, os índios eles tinham umas culturas muito malucas, tipo de enfiar a luva de formiga na mão dos caras pra, né, Sim. poder ir pra guerra, sei lá, pular um dia inteiro antes de... Eles tinham uns rituais bem bizarros, né? Não é de duvidar que, você quer ser uma guerreira ou quer ser, sei lá, uma... Mas no procedimento de tirar o peito, às vezes ia morrer a mulher. Não, né? eu não. Nossa, mano, aí sabe o que eles fariam? Não, ele sabe o que é? pra... Tipo, sei lá, aí já eu completando a lenda. Amarrava uma corda ali desde criança pra gangrenar ali e não crescer, não desenvolver, sei lá. Eu não sei se dá pra fazer isso não, que você tem a glândula mamária, você tem um músculo. Eu não sei se você consegue pegar por... Acho que não sei se funciona. Amarrava uma tábua, então. Sei lá. Não, Alguma coisa conta a lenda fazia. que se decepava. Que a adulta se decepava. Também pode É a lenda que ser. conta. E aí vem esse nome, Amazonas, Amazo, sem seio. Caraca. Entendeu? É o mesmo, que são origens diferentes. Depende se vem do latim, se vem do grego. É tipo o cara que estuda... O moleque nunca lembra, né? Estuda seno, cosseno. Pô, mas qual que é o seno? É o cateto oposto? É o adjacente? Qual que é? É muito fácil de lembrar se ele conhece um pouco de etimologia. Porque seno... Por que a gente usa o seno pro cateto oposto? Porque seno é o que dá origem ao seio. Seio quer dizer fundo, e não são as mamas. O seno, ou seja, seio, ele é o fundo aqui, entre as mamas. Tá? Então, se o cara sabe etimologia, ele sempre vai saber que o seno é pro cateto oposto, e não pro adjacente. Caramba, mano. Hipotenusa. Agora eu quero saber da hipotenusa. Demorei 50 anos pra aprender essa... Caramba, cara.